Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Nós vamos falar sobre micro e macrocosmo. Quantas vezes você já ouviu falar de microcosmo e macrocosmo? A gente já viu um monte de figurinhas subindo, aparecendo, desaparecendo, milhões de tamanhos e não sei o quê, e isso aqui é o micro, e esse aqui é o macro, e assim assado, e a gente fala, continua falando um monte de coisas. Isso não é crítica para ninguém, não. A gente é assim, a gente fica falando um monte de coisa, a gente é um papagaio de repetição, que a gente não conhece a gente não sabe o que está falando. A gente fala, micro é micro de pequeno, vem do grego, macro é do grande, do grego também, microcosmo, que é pequenininho, macrocosmo. Mas e daí? Mas a coisa é muito mais profunda do que isso, né? E para falarmos sobre isso, ninguém é melhor, né, dentro daquilo que a gente se propôs desde que começou a Vida Inteligente, do que nosso Jorge Antônio Ouro, para desenrolar, como a gente fala, né, esse termo iniciático, vamos desenrolar a questão. Cadê ele? Onde é que ele está? Deixa eu chamar ele aqui. Opa, e aí? Como é que você está aí? Boa noite, Grego. Tô ótimo. E você, como está? Eu estou que nem, ó, tô 100% aqui. Eu estou branco, mais gordo, você entendeu? 100% é um bom começo, né? É mesmo, estamos aí, pô. Não, é importante que nós estamos bem aí, é poder estar fazendo o que a gente continuar fazendo, é isso? Muitas pessoas, Fazendo o que a gente nasceu para fazer. muitas pessoas aí estão se queixando, né? Porque nós estamos fazendo a gravação desse programa, ainda nós estamos, ele vai passar um pouco mais para frente, né? Hoje é um pouco mais para frente, então nós ainda estamos na pandemia. Então tem muita gente reclamando da reclusão, e porque está fechando isso, está fechando aquilo. E a gente sabe que nos momentos da crise é que a gente tem que criar. Então nós temos que nos virar, nós não temos opção. Ficamos de uma forma que a gente precisa criar, precisa continuar trabalhando, precisa guerrear, e as restrições são grandes, mas agora que nós estamos, como a gente tem falado aqui, agora que nós temos que provar que nós somos bons navegadores, né? Temos que rebolar, tem um monte de gente rebolando. Eu estou passando, você está passando, todo mundo está restrito, todo mundo, uma série de coisas que eram inesperadas. Mas aí nós estamos firmes. E o fato da gente estar aqui perante vocês, quando vocês forem assistir isso aqui, como estão assistindo hoje, nós estamos aí firmes, não desanimamos, não paramos, superamos uma série de dificuldades, as restrições, né, estão fazendo por live, coisa que a gente fazia lado a lado, mas é temporal isso, é sazonal, isso vai passar logo, tenho certeza. Então é isso aí. Porque, assim, não adianta, isso está sendo um bom teste, vou tirar um para conseguir modular a altura da voz. Então, está sendo um bom teste, isso que está acontecendo, sabe por quê? Porque senão a pessoa pensa assim, tá tudo tranquilo, o trabalho está tranquilo, né? Faço tudo que daí estou com vontade de fazer, já me acostumei com a rotina, e aí já que eu não tenho nada para fazer, então eu vou pensar nesse negócio da moda, que é a tal da espiritualidade. Assim, você só vai se dedicar àquilo quando tudo assim, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aconteceu um primeiro probleminha assim, chutei o pé da mesa. Aí você imediatamente volta para o mundo e esquece que estava filosofando, tentando meditar um segundinho atrás. Não pode ser assim. E é por isso que a gente fala aquilo assim, que mar calmo não faz marinheiro, porque daí, mesmo a vida estando em polvorosa e enfrentando uma turbulência sem retorno, né? É porque o mundo não vai ser da mesma maneira daqui para frente. Nessa hora que você tem que, daí, enfrentando turbulência, você continuar sendo você mesmo, né? Porque, assim, o pensar em evoluir, a iniciação, não é um prêmio que você dá à divindade, né, se dignando a olhar na direção dela, porque a vida te deu tudo que você precisa, quando está tudo certinho, então você... E outro aspecto, assim, está tudo ruim, então eu vou correr para a divindade, para filosofar, para a iniciação, porque você... também não é assim, não é uma boia, né? Não é um ponto de apoio, não é uma fuga,
né, é tanto na tormenta, né, quanto em céu claro, né, você tem que definir que isso faz parte da tua vida porque você é assim, né? Então isso está sendo um teste. Quanto ao estado que a gente está, não quando passar essa intercorrência, assim, quando passar os picos, né, dessa... O pessoal está pensando que é uma montanha, né, mas não é, isso é uma montanha russa, né, assim, não é uma montanha só, é uma montanha russa. Quando passarem os picos, né, de intercorrência dessa inteligência disruptiva, ele não vai deixar de existir, ainda vai continuar existindo, e aí vão ter que conviver com isso, e de resíduo vai ficar todo o medo gerado, de resíduo vai ficar o medo para ver se a outra pessoa não tem, então se vai usar máscara um tempo, né? E isso muda, né? Isso muda. Isso é um aprendizado para você sobreviver em época de tormenta, né? Em época de tormenta. Assim, a gente tem que sobreviver à colheita, porque ou nós ou alguém antes de nós plantou. Agora a gente está... Perfeito. Né? Então, tem que ir em frente, né? O importante é a gente poder estar nível, todo mundo tem que levantar a cabeça, a gente sabe, tem certeza, nós somos iguais a todo mundo, a gente sabe das dificuldades de todo mundo, entendeu? Então nós não somos diferentes de ninguém, mas nós não temos... Uma coisa que é importante esclarecer é assim, a gente continua gravando, trabalhando, e não é porque assim a vida é assim, você está no Monte Olimpo, perfeito, tranquilo, isso aqui tá, e não é porque eu estou no mundo débico e não, a gente continua com as nuances, com as agruras do dia a dia, com tantas dificuldades quanto todos têm, com assim, tantas coisas para resolver quanto todos têm. Isso independe, isso faz parte da vida, mas isso não é a vida. Se você deixar que isso se transforme na vida, né, aí você deixa de ser você e passa a viver em função das consequências, né? Aí assim, toda chuva que vier é uma chuva de lágrimas, né? Aí não adianta, né? Você tem que trafegar, navegar, voar, o que você quiser, mas é acima da tempestade, para que você consiga analisar, entender o que é tempestade, ajudar quem está na tempestade. E se você tiver que descer para se molhar e levar um relâmpago na cabeça, faz parte, mas sabendo que você está ali temporariamente porque é o teu trabalho, né? É assim que são as coisas, né? Então, e hoje eu estava, antes da gente começar a gravar aqui, eu recebi, pela causalidade, como falam, né, um vídeo pequeno que eu compartilhei com todo mundo e foi maravilhoso, porque é um vídeo que mostra, eu acho que eu não mandei para você, é um vídeo que mostra a similaridade entre o micro e o macrocosmo, quer dizer, por exemplo, nossa, é sensacional, Jorge, depois disso aqui eu vou mandar para você. Você pega uma folha, põe na palma da mão a folha, parece que há as mesmas ramificações. Sensacional. Então você pega, corta uma árvore, aquela parte de dentro da árvore é a mesma coisa do que a impressão digital. E são, assim, comparações inquestionáveis entre o que a gente vê aí fora e o nosso próprio corpo. Então é uma coisa... como é que se diz? Inquestionável. A matéria universal, ela é una, né? A gente está imerso em uma matéria, né? É como, assim, então tem uma árvore, tem uma folha aqui e uma folha do lado. Aí essa folha aqui achar que ela é uma coisa e a árvore achar que ela... E ela achar que a árvore é outra coisa, né? Então já não está dissociado, né? É uma coisa incrível. Então quem olha aquilo e a felicidade de quem fez aquela coisa ali, de conseguir, vamos mandar para você, porque é para você mostrar depois. Que a coisa é bem o nosso tema hoje. Realmente, o micro está inserido no macro e vice-versa. Só que nós vamos hoje desvencilhar isso. O que é o micro, o que é o macro. Uma coisa que eu queria daí comentar, e você daí reparou a tempo, reparou no sentido de consertar, né? Que eles falou assim, ninguém melhor do que isso, ninguém melhor para falar a respeito disso que o Jorge. Não, nós vamos falar o nosso aspecto, né? Claro. Enquanto peregrino, enquanto aprendiz, né? Então a gente só reparte, porque a gente pode estar andando pelo mesmo caminho, só que você gosta de olhar para um lado, eu olho para o outro, eu olho para baixo, olho para cima, daí a gente para, e daí como não dá para olhar para as duas direções ao mesmo tempo, né? Daí a gente troca ideia, e diz assim, olha, desse lado aqui eu vi uma árvore, eu vi não sei o que e tal. Então, essa direção, direção cósmica, né?
em que cada um olha ao longo da caminhada da vida, é que permite trocar impressões. Então, isso que a gente faz. Então, vamos trocar impressão sobre macrocosmo e microcosmo. Segundo, né, aquilo que a vida me legou, né, assim, aquilo que fraternalmente eu recebi, né, fraternalmente compartilhando, né, mas sem ser, assim, de definir como verdade, como nada. Assim, para mim, é verdade, é a minha verdade, né? Aí Isso. cada um constrói a sua própria verdade. Até porque, a gente estava falando contigo antes de a gente começar, quando vai falar sobre esse assunto macrocosmo e microcosmo, é simplesmente falar assim, sobre tudo, né? A única coisa que está fora desse conceito é o imanifestado. Então, é como assim, nesse assunto, se você tivesse colocado como subtítulo um resumo de 15 anos de conversa, esse resumo se chamaria macrocosmo e microcosmo, né? Para Aqui, ver não é um tema complexo, obviamente, né? Porque daí esses conceitos já fazem parte da nossa mente, minha, tua, de todos nós, né? Mas é um assunto, sim, com a amplitude do próprio universo, né? Mas dá para a gente trocar algumas ideias, né? Tecer uma linha de raciocínio, para daí então fazer a ancoragem desses conceitos assim na mente daqueles que por causalidade venham a nos ouvir, né? Na esperança que possa ser útil para que cada um construa, né, seu próprio caminho ou limpe as lentes para melhor enxergar a vida, né? como eu disse no começo do programa, eu particularmente, que vou me sentir muito satisfeito se ao final da nossa conversa de hoje nós tivermos noção mesmo, Aham. podermos dizer o que é microcosmo. Eu vou saber explicar o que é o microcosmo de uma forma Uhum. inteligível, não palavras que ninguém vai entender patavina do que eu falar, e o que é o Uhum. macrocosmo. Então, isso que eu mostrei, isso que eu falei para você, e vou mandar logo em seguida, assim que a gente terminar, isso é bacana, porque a pessoa consegue ver aquilo que foi falado. Então, é Uhum. uma prova do macro dentro do micro e vice-versa, é uma coisa maravilhosa. Então, Aham. é isso, eu ter essa consciência do que é o microcosmo, macrocosmo, além dessas palavras bonitas que a gente profere um monte de coisa. Então, É, esse é o nosso destino, vamos dizer hoje. Se a gente conseguir alcançar isso, maravilhoso. gostei do destino. O Então, meu, o meu destino é falar. O dia que eu parar de falar, daí eu tenho que me preparar para o meu é outro isso. destino, em outro corpo, em outra época, né? Então, isso é bacana. Então, Então, uma coisa que eu só queria fazer um comentário antes, que eu acho que é relevante, que você falou da questão das palavras, né, que a gente usa. Então, a gente tem que ser sembrado das palavras, né? Segundo aquilo... Bom, então, meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? É bom, isso, eu sempre falo para que eu me lembre, né? claro. Então, e o professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, ele diz assim, uma pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui, né? Perfeito. E aí isso é importante se conhecer o valor da palavra ou você saber com quem você está falando, né? Ou de quem você está falando, porque assim, então, um conceito quando ele é construído em grego, em sânscrito, em egípcio, né, em tibetano, né, em Senza, não importa qual linguagem, ele representa um ente, ele representa um conhecimento, ele representa um ser vivo, ele representa uma coisa material, né? E isso se expressa no que a gente chama de palavra. Palavra é um conglomerado de cifras mágicas que, no conjunto, define uma coisa única que é o nome daquilo. É como cada um de nós tem esse nome, que é o nome da persona, né? Mas cada um de nós tem um número e tem um nome, que é o que nos identifica no universo. Esse número e esse nome é um som, é uma música, né? E aí esse tom, esse conjunto de notas, único no universo, porque ele depende da inclinação daí de cada um com relação ao miolo do próprio universo, ele vale para nós e vale para um planeta, vale para um sistema solar. Então, cada planeta tem o seu som, né? Cada sistema tem o seu som, né? E é esse conjunto de sons
que daí tocam continuamente. Se você fosse ouvir o universo, ou para aquelas pessoas que podem ouvir o universo, né? E todos nós podemos, né, essa questão temporária, quando você ficasse em silêncio, você ouviria o som do universo, ou o que é chamado de harmonia das esferas, porque cada esfera concêntrica do universo, né, ela em si, ela toca uma harmonia, ela toca uma música, né? E então, e como todas elas tocam em conjunto, né? É como se a gente estivesse ouvindo, e é uma coisa emocionante, eu fico emocionado em falar esse negócio. É como se daí você vai parar e você vai ouvir o universo inteiro se manifestando como uma grande sinfônica, né? E aquele som que está vindo é o som que mantém a própria coisa encapsulada, assim, coesa, é o som que mantém a matéria organizada no conceito que a gente chama vida. Então, a gente vive em uma grande sinfônica em movimento, em atividade, ela está tocando um som permanente. Então, quando a gente vai falar uma palavra em um idioma qualquer, acontece o seguinte, então tem o gênio do idioma do sânscrito, o gênio do idioma do egípcio, né? Da escrita egípcia, da fala, depende de qual dos três níveis que era. E aí, quando eu trago esse conhecimento para o gênio da língua portuguesa, da língua brasileira, o gênio da língua anterior, ele tem em si todos os valores daquilo que foi dado o nome. Sim. Né? Por exemplo, você fala assim, tata, ou tata. Então, isso é a força universal, uma das 7 forças universais, né? E depois derivou porque a gente conceitou como elemento. Isso é um termo sânscrito. Enquanto eu não tiver dominado o conceito de tattva em todos os seus mistérios na língua brasileira, é de lei, é lícito, é justo que eu use o termo tattva. Quando o gênio do idioma brasileiro ele conseguir ter feito a transposição daquele conhecimento, daquele conteúdo integralmente para si mesmo, quer dizer assim, todo o conceito de tattva, todo o conhecimento a respeito dessas forças universais, faz parte do corpo do gênio da língua brasileira. Então, a gente vai substituir força sutil, ou que nome se queira dar. Então, é um processo, como se fosse eu vou adotar uma força, né? E aí, no eu adotar essa força, eu a nomino. Enquanto eu não a conheço, enquanto eu não tenho um código de linguagem, eu chamo pelo nome que ela entende. Então, e quando acontece isso de nominar essa nova força por um nome no gênero atual, né? Então, aí todo aquele conhecimento, toda aquela coisa viva, toda aquela história real, oculta, né, do universo como um todo, da antropogênese como um todo, ela se move e passa. Então, assim, você passa a ter controle de direito e de fato, né, de todos aqueles valores. É assim com todos os idiomas. Quando chegar um ponto de daí nós dominarmos toda a língua gina, toda a língua sagrada, né, nos seus 3 níveis, né, é porque todos os valores dos mundos internos estão na superfície e daí já não há mais distinção entre um e outro. Então, o idioma é a chave da integração entre os diversos planos cósmicos, ou o som. Maravilha, foi muito oportuno você falar sobre isso, né? Porque tem gente que implica. Eu já fui um dos que falou sobre isso, e obrigado por você ter dito isso agora, que ficou mais claro ainda. Eu falei, por que a gente, eu dizia, né, e ainda digo para algumas coisas, por que a gente usa termos que a gente podia substituí-los? Agora já não penso mais porque você acabou de dizer. Porque enquanto não tiver o gênio da língua em questão, eu tenho que ficar naquilo. O professor é uma coisa, Skandinidana é uma coisa, você dizer, sabe? E já são tendências aí agora. O que é uma tendência? Como é que ela vai interagir? Isso. Como é que ela se projeta? Como é que se manifesta, né? Quando você dominar isso Muito tudo, bom. né? Então você fala tendência.
Ou então, assim, você vai fazer uma atividade templária, né? Qualquer que seja a crença de cada um, né? E daí você vai invocar uma potência, uma potestade, né? Vamos supor assim, um Maharaja, né? Um grande rei, né? Ele tem um nome. E por que é invocado um nome em sânscrito? Porque é o nome, assim, é o último corpo físico construído para ele, é naquele idioma. Quando eu construir um novo corpo físico com toda a inteligência do gênio da língua brasileira, daí eu chamo A, B, C. Aí ele já é um gênio evoluído, porque ele fez no processo alquímico, uma transmutação, ele se transmutou, né, ou transmudou para um outro estado de consciência, que é o que ele era, e mais o estado de consciência do gênio da língua atual. Aí ele está pronto para receber um outro nome. Daí eu vou e digo, Henrique, Lorenzo. Perfeito. Tá? Enquanto isso acontece, eu vou estar chamando a pessoa por um nome que ela não conhece. E aí eu estou chamando, assim, José, né? E eu estou querendo que João me olhe, né? Aí eu vou assim, José, vem aqui que está fazendo uma reunião importante. Ele disse, mas você não me chamou. Disse, mas eu fiquei chamando de José o tempo inteiro. Não, mas meu nome é João. Então você tem que saber o que falar, na entonação adequada para quê? Para que daí a tua voz, né, ela saia do microcosmos, que é você, né, e seja ouvido no macrocosmo, que são todos os planos universais. Olha que interessante, nós já fizemos programa 1 chamou-se Antroponímia, nós fizemos sobre isso, e você fez questão... Falou, isso aí. É interessante que você não sabe o nome dos programas que a gente fez, né? Isso aí eu sei que sabe. Então a gente falou, e você falou na ocasião qual é a importância do Eustáquio, qual é a importância do Jorge, o que carrega o Eustáquio, o que carrega o Jorge. Então, a importância dos nomes, né? Nós frisamos isso. Eu, por exemplo, eu sou uma farsa no Brasil, já disse isso, porque fizeram uma coisa comigo que não podiam ter feito. Porque o meu nome é Efstáfios. E traduziram o meu nome. Nome não se traduz. Mas eu achava que você não deveria usar o termo farsa, então é muito bom que você tenha trazido isso, porque, assim, você nasceu como Eustáquio, e aí o fato de você ser Eustáquio é o que a gente está falando, daí é o assimilar os poderes, né, do gênio da língua na qual você está trabalhando, né? Assim, lhe foi outorgado um renascimento, inclusive, de nome, porque o Eustáquio se refere a uma potestade cósmica, a uma individualidade que seria a tua origem, que já não corresponde mais ao Eustáquio. Pode ser. Não, estou lhe dizendo que é assim. Sim. A capacidade do Eustáquio, né, era uma, a capacidade do Eustáquio é outra, porque tudo que você construiu, todo o andar da tua vida, e os mistérios da tua vida, da vida de cada um de nós, que só cada um de nós mesmo sabe, ele está entrelaçado à pronúncia mágica daquele ente que está projetado no ponto mais denso do universo, que é esse plano aqui. Perfeito. E é isso que eu quero dizer. Cada um de nós, grego, a gente tem esse nome, que é o nome civil, o nome da persona, né? Mas nós temos um nome secreto. Sim, cada um de nós tem um nome. E em determinado momento da vida, né, esse nome, ele tende a surgir. E quando você ouve aquele nome, quando você fala aquele nome, e esse nome ele tem que ser revelado a você, né? E aí, quando esse nome, você toma ciência do teu nome, você uniu o humano com o divino, você uniu duas forças, sabe? E aí a coisa flui porque você, assim, você passa a saber quem você é de verdade, né? Você passa a saber quem são teu pai e mãe cósmicos de verdade, essas coisas assim. Então, pai e mãe cósmico não é o tema de hoje, mas pai e mãe cósmico, o que é isso? Falou, né? Não, mas é mais ou menos isso mesmo. É mesmo? Um dia nós vamos falar sobre isso, hein? Não, tá bom assim. É só para saber que cada um tem um nome, né? Um nome particular, né? E esse nome ele pré-existe, é um nome que pré-existe a persona. Então, antes de você nascer,
né? Independente de você estar na relação 1 para 1, para 7, para 49, não importa o que seja, você já tem um nome. Por quê? Porque é o teu nome. O que te identifica cosmicamente é um nome. E você trabalha humanamente para que a potência do teu nome humano se equipare com o teu nome cósmico nesse momento. Não dizer que aconteceu comigo, dizer que é o objetivo que tem que buscar. Nesse momento, aí então a pronúncia do maior mistério que pode acontecer para você, que é pronunciar, assim, é você pronunciando o teu próprio nome, é a matéria pronunciando, né, o nome da tua individualidade enquanto divino, né? Então isso é um caminho a ser buscado e ele tende a acontecer na vida de cada um, né? Então, tudo isso aqui que nós estamos falando como preâmbulo é exatamente o que eu disse no começo. Não, isso é o assunto, né? Claro que é o assunto, porque é exatamente o que eu falei, porque o que é microcosmo, o que é macrocosmo. Eu tenho que saber o jeito dessas duas palavras e eu tenho que entender essas duas palavras. Perfeitamente. Não, e assim, assim, se você já usar o exemplo do nome individual e o teu nome assim, imperecível, isso já é uma densificação do macro e do microcosmo. Sem sombra de dúvida. Então, só para esclarecer assim, para quem está com a gente hoje, que daí, como é um assunto assim, ultra abrangente, é um assunto simples, né? Assim, no universo não existe nada complexo, né? Se o universo fosse complexo, ele não funcionava tão maravilhosamente, né? Sem dúvida. Então, o universo, ele é a expressão da simplicidade divina na matéria. Ele é assim, incrivelmente lindo, incrivelmente perfeito, incrivelmente harmônico, e incrivelmente simples, né? Incrivelmente simples. Então, só que como é um assunto muito abrangente, então daí eu enviei para você 5 imagens. Nós temos a gente conversando, e aí então, na hora que eu pedi para você, e eu vou acompanhar aqui a hora de colocar a imagem, daí para a gente ancorar, né, esse engendramento mental que a gente está fazendo, né, para que daí isso não seja uma coisa fugaz, porque senão a gente conversa assim durante 1 hora, depois o que sobrou na mente é uma palavra, e não adianta, então é melhor a gente assim, colocando algumas âncoras visuais para facilitar a formação de imagem pela mente, né, para que isso fique como uma potência de referência, para que você possa realmente, a partir dali, desenvolver, ou pensar, ou usar, o que seja, né? E interessante que essas duas palavras aqui que nós vamos falar hoje, que é o tema do nosso programa, são esse gênio, vamos chamar de gênio, que tem o gênio das palavras, né? Igual em todos os idiomas praticamente. Em grego, em alemão, em inglês, em português, francês, microcosmo e macrocosmo é a mesma coisa. Então, Caiu meu fone de ouvido. Deixa eu só arrumar aqui, Espera só um pouquinho, por favor. Desculpa, não te ouvi. Agora pode continuar. Então, eu digo que em todas as linguagens do mundo, em todos os idiomas do mundo, macrocosmo e microcosmo se fala exatamente igual. Quer dizer, se mantém a origem das palavras, sabe? Microcosmo, macrocosmo, microcosmos do grego. Porque o cosmos do grego, né, é mundo, né? O universo, harmonia, e isso era associado assim, como o universo é uma coisa perfeita e linda de ser observada, então se vinculou à beleza, por isso os termos cosmética, né? Isso, claro. Um ponto é que daí o termo cosmos era usado para designar adereço feminino, então assim, aquilo que você usava para ficar mais lindo, né? Então isso se ligava à questão da cosmética, ou seja, cosmética para essa questão de maquiagem, essas coisas assim, mas a origem disso é cosmos, e cosmos é o mundo, é o universo, né? E micro é pequeno, né? E macro é grande. Então, microcosmo, o que é? É o pequeno mundo, né? O pequeno universo. Macrocosmos é o grande universo, é o macro mundo. O contrário de cosmos é caos, né? Então, caos, em grego, caos, né? É o que é? É um abismo, né? E ele liga um termo do proto-indo-europeu, que é a raiz dos idiomas, né, que antecedeu o que a gente considera como idiomas atuais,
né, ele está ligado a uma raiz geu, né, que é estar aberto. Então, o caos é aquilo que está aberto, aberto no sentido ainda de não organizado. Quando se organiza, né, é cosmos. E caos e cosmos são só faces de uma coisa. Qual coisa? Teos, caos, cosmos. É uma tríade. Uma tira só. Nós vamos começar por onde? Pelo micro ou pelo macro? Vamos andando, vamos andando. Então, Tá bom? eu vou conversando quando chegar na hora de colocar aquela imagem, daí eu coloco para você. E aí, é assim, você, a qualquer momento, se pega e, obviamente, né? Você Claro. interrompe, pergunta, você faz o que você julgar por bem, para que não discorra muito numa direção, porque como é um assunto que ele vai abordar, assim, todos os assuntos. Se você quiser falar assim da circulação de prana, é microcosmo. Você quer falar do movimento planetário, é macrocosmo. Quer falar do som, né, que emana de um tátua, né, em um chakra, é microcosmo. Quer falar de um som que emana de uma galáxia, é macrocosmo. Você quer falar de uma Shakti que cria uma força universal mantenedora, é macrocosmo. Quer falar do poder da voz do ser humano no criar, é microcosmo. Então, ele abrange tudo o que existe. Então, para que eu não discorra muito em uma ou outra direção, para que fique uma coisa útil para nós todos, Uma né? Daí, visão mais geral, né? Uma visão mais é, geral para primeiro dar o entendimento, para depois a gente poder aprofundar, seja hoje, seja numa próxima oportunidade. não, mas acho que a gente consegue conversar bem hoje. Então, assim, uma primeira concepção que a gente tem que ter é que o homem ele é uma miniatura do cosmos. Por isso que ele é chamado microcosmo, né? Que assim, é um pequeno universo. E por que que ele é uma miniatura? Porque ele é formado exatamente da mesma matéria. Então, se a Sim, gente verificar e pensar no homem como ele formado assim por todos os planos universais, né? E todos os planos universais como são formados por uma única matéria, então a gente pode representá-lo por uma unidade pela lei da analogia, da síntese, né? Então o homem ele representa o universo como um todo. E tem uma coisa que é muito interessante, assim, não é que somente o homem seja um microcosmo, né? Assim, da mesma forma como você pega no ser humano, então você tem, não, vamos ser da parte atômica, então você tem assim, você tem uma célula, né? Aí a célula você tem um tecido, né? Do tecido você vai formar um órgão, do órgão você vai formar um sistema, um conjunto de sistema forma o homem, né? Aí o que é vivo no ser humano? A célula é viva, o tecido é vivo, o órgão é vivo, o sistema é vivo, então e cada um é o espelho do outro. Então, da mesma maneira, o homem, né, é um microcosmos, mas se você pegar a Terra, né, um mundo, né, ele é um espelho do universo, obrigatoriamente. Se você pega um sistema planetário, ele é um espelho do universo. Se você pega uma galáxia, é um espelho do universo. E se você quiser pegar, a gente tem aqui uma imagem mais no final, né? Se você quiser pegar um átomo, né, ele também é um espelho do universo. O que a gente verifica daí agora, nesse momento evolucional, é que, por conta dessa necessidade da involução, veja que a gente busca agora, na iniciação, a gente busca a evolução, né? Mas para que se tivesse que chegar à evolução, né, o caminho para chegar à evolução, ele passa pela involução. O que é a involução? A involução é quando a consciência do universo ela se lança na matéria em relação à individualidade. Para enxergando a individualidade, e aí a gente pode se referir a um ser humano, né? Então aconteça o processo de mistura da coisa, de união da coisa cósmica com a coisa já manifestada, ou da coisa humana com a coisa divina. Então, a individualidade ela funciona como aquele ponto de separação, né, entre o humano e o divino, né? Então, assim, o, qual é a ligação entre o macrocosmos e o microcosmos? A individualidade, né? Em que ponto que isso acontece? Na individualidade, né? Por quê? Porque quando eu chego nesse ponto, né, eu sou um reflexo de mim mesmo. É como a gente conversou assim outras vezes, a gente falou sobre um termo truth, né?
Então, Truth é a menor partícula existente no universo, e ele é usado para definir tanto a matéria quanto o tempo, né? E aí o tempo, ele é só o deslocamento da consciência da matéria, quer dizer, o macro se deslocando em direção ao micro produz matéria, produz tempo e cria o conceito de consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é só o estado que a matéria tem hoje com relação ao truth anterior, porque ela se moveu, né? E aí, assim, esse processo, né, de ser um reflexo de como o homem é um reflexo do universo, ele está expresso no que, daí isso já é de conhecimento de todo mundo, né, que são os princípios da filosofia hermética, né, que é o princípio o primeiro princípio do mentalismo, depois o princípio da correspondência, da vibração, da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito, e o princípio de gênero, que é uma coisa muito interessante, né, de como é que o aspecto masculino e feminino, não no conceito que a gente tem hoje, sexual, que a gente pensa que masculino é o homem, feminino é a mulher, mas como é que o princípio do gênero, como é que ele se projeta, né, na própria sustentação e estruturação de toda a matéria do universo. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o primeiro princípio, dito princípio hermético, lembrando que quando a gente diz princípio hermético, né, a gente está se referindo ocidentalmente àquele chamado Hermès, o Trimegistus, o 3 vezes grande, mas só que Hermès não era uma pessoa, ele era uma categoria, era um conjunto de seres, né, um conjunto de adeptos, né, ou seres de alta hierarquia, que ajudaram a estruturar, a construir, né, o conhecimento e o que a gente conceitua como o Egito, essas coisas assim, né? Da mesma forma como os outros que se tem notícia também são conjuntos, né? Quando a gente fala assim, o mestre isso, o mestre aquilo, né? Que, assim, tem alguns nomes mais conhecidos, né? Também não se referem a uma pessoa, se refere a uma linha de pessoas. Então, o primeiro princípio hermético é o princípio do mentalismo, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque o primeiro princípio hermético, e tem tudo a ver com a união do macro e do microcosmos, porque o ponto de intersecção, que eu falei agora um pouquinho, que é a individualidade, o ponto de intersecção de união do macro com o micro, né, é o plano universal, que é chamado de plano mental. Por isso que se fala hoje, o universo é mental, né? E esse é o primeiro princípio hermético. Então, o princípio do mentalismo, que o todo é mente, né? E o universo é mental. Por que é mental? Porque a gente está agora no quarto momento evolucional e toda a massa que nós vemos hoje, né, é uma massa mental. O que a gente observa hoje, a gente pode dizer que é a mente do imanifestado. Quando houve uma etapa anterior, o que se observava era outra coisa. Quando for a etapa posterior, o que vai se observar é outra coisa. No momento, tudo que a gente observa é a mente. A gente está imerso na mente do próprio universo, tá? Então, o segundo princípio, que é o que eu queria falar, que é o princípio da correspondência, e que daí tem a ver com o que é o que a gente está conversando hoje. Então, o que é? O princípio da correspondência, ele diz assim que o que está em cima, né, é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Para quê? Para fazer ou para realizar o milagre da coisa una. Né? Por quê? Porque quando se unir o micro com o macro, não é que daí o macrocosmos vai descer no microcosmos, não é que daí o microcosmos vai se transformar no macrocosmos, não, é criar coisa nova. Por isso que o universo hoje é mental, porque o ponto de união do macro com o micro, que é através da modificação, e aí entra o que a gente sempre fala, que é a questão da iniciação, que não dá para deixar de falar na iniciação. Sim. Então, isso vai acontecer no plano mental do ser humano. Então, no universo, a gente conversando agora, então, cada coisa tem uma nota, né? O conjunto dessa nota
né, dessas notas, é que dá a harmonia das esferas e gera aquela música celestial. No momento, o que a gente tem? A gente tem uma parte da orquestra tocando uma música, às vezes uma cacofonia, né, que é o humano separado do divino, o microcosmos achando que não tem ligação nenhuma com o macrocosmos, ou o ser humano se achando um estranho no seu próprio universo, como uma célula que se acha estranha, né, no próprio organismo. Então, o que a gente tem é o universo tocando uma sinfonia, né, mas uma parte dessa filarmônica, né, dessa orquestra, né, ela não está tocando adequadamente no mesmo tom e, portanto, não consegue ouvir o maestro, não consegue compreender a música. E aí cada um de nós toca o quê? Toca uma cacofonia, toca uma desarmonia. O objetivo é fazer com que daí, então, em se misturando, em compreendendo, né, em cada um de nós, a gente se ajuste e veja, né, a sequência, para que daí então aconteça harmonia, melodia e ritmo, porque daí o que permite que a melodia e o ritmo se integrem é a harmonia. Quando melodia e ritmo se integram com harmonia, então já não existe mais nem como se referir a macrocosmo e microcosmo, por quê? Porque daí tudo passou a ser uma coisa só. Passou a ser uma coisa, exatamente isso. É. Que a Então, partir, eu acho que quando chega esse momento que você tem essa consciência, que macro e micro são parte um do outro, fica muito mais fácil, né, de você. aí deixa de existir o próprio conceito, né, Grego? É a mesma coisa que você Perfeito. perguntar para a árvore. Árvore, o que é árvore? Não sei, né? Você pergunta para uma salamandra, um elemental do fogo, salamandra, o que é fogo? Não sei. Aí pergunta para a salamandra, o que é Agni? Aí ela vai te responder, tenho estudado muito, tenho meditado muito, e espero um dia galgar os degraus da evolução até compreender aquilo que me anima, porque Agni, que seria o fogo sagrado, né, tem por expressão física o fogo, que tem por expressão física e é vitalizado por aquilo. E, entende? A cadeia é uma coisa só. Quando vai se formar o universo, Grego, então, assim, antes daí a gente poder separar as escalas universais, para que a gente conceitue, e você veja, assim, o mesmo conceito que a gente aplica ao ser humano, que, assim, ele é um micro, ele é um reflexo do macro, vale para qualquer uma coisa no universo, conforme eu conversei agora há pouquinho. A única diferença é que o ser humano, ele se vê como uma coisa à parte, né? Talvez porque tenha descoberto as palavras fora, longe, em cima, embaixo, distante, essas coisas assim. Daí ele é como se uma célula que está no dedo indicador, né? Ela se referisse a uma célula que está no dedo mínimo, né? Como sendo de uma outra coisa que não tem nada a ver com ela. Aí, então, o dedo... Não vou usar esses dois dedos. Então, esses dois dedos aqui. Então, o indicador e o polegar, uma célula do indicador, né, olha para o polegar e aqui existe um universo de distância, porque ela está presa aqui, né? E aí ela diz, não, isso lá, essa célula, não tem nada a ver comigo. Lá deve morar a divindade, porque olha o tamanho desse dedo, né? E, Sim. na verdade, não, é uma parcela de um conjunto que pertence a um conjunto, que pertence a um conjunto, que pertence a um conjunto, que pertence ao universo. É só questão de olhar. Então, de início, quando vai ser feita essa organização, a gente tem duas forças iniciais, que vai formar o conceito de macro, que vai formar o conceito de micro. Então, a primeira força, que daí vai fazer com que seja assim, coesa a coisa como um todo, né, é a força centrípeta, né? Então, assim, e o que é o centrípeto? Vem de Kentron, né? Centrum, Kentron. Kentron é a ponta do compasso, né? Então, o Kentron e o Petere, né? Então, a força centrípeta é dirigir-se a, é aquela força que agrega. Então, ela começa a reunir toda a matéria universal para que a coisa em si aconteça. Paralelamente, então, é criada uma outra força universal, que daí é a força centrífuga,
né? É a centrífuga, então, Kentron também é a mesma coisa, né? E tem Kentron Fugere, e o Fugere é afastar-se. Então, enquanto existe uma força que vai unir, existe uma outra força que vai tentar desunir. É o solve e coagula alquímico, né? E o conjunto dessas duas forças, que daí, então, é o que a gente chama como sattva e rajas, né? Que é o amarelo e o azul, o conjunto delas tende a se submeter a uma força equilibrante, que é então, o tamas é vermelho, então tende a se submeter a uma força equilibrante, que é a sabedoria. Então, a força centrífuga, a inicial, é o que a gente conceitou como vontade. A força centrípeta, né, é o que a gente conceitou como atividade. E a equilibrante, que vai botar ordem no macro-universo, micro-universo, é o que a gente conceitou como sabedoria. Então, vontade, atividade, sabedoria, vontade, amor, sabedoria e atividade. Essas três forças é que daí, então, vão gerar três forças cósmicas, a partir da onde a gente pode comentar sobre os conceitos de micro e macro. Eu queria que você colocasse agora, por gentileza, Grego, a imagem 01. Ilustrando vai ficar legal agora, exatamente isso aqui. Olha lá, vamos lá. Isso aí. Tá? Então, essas são as três forças. A força que vai originar as coisas, não é? E vejo que isso aqui é a criação do ponto de vista de forças ainda não antropomorfizadas, ainda não materializadas, né? E o conjunto dessas três, e aí não existe uma superior à outra, as três, é como se fosse assim, grego, uma trancinha com três cordas, com três barbantes, né? Então, o conjunto, essas três se entrelaçando, né? E aí criam variantes, e essas três entrelaçadas criando variantes, então elas criam toda a matéria do universo. Que matéria? Do Sol até o corpo do ser humano. Tem o mesmo grau de importância, apesar de estar num organograma que parece que a vontade está acima da emoção e da inteligência, tudo tem a mesma função, né? Vamos dizer. E aí a gente costuma, daí, quando olha para esses conceitos, a gente costuma homorfizar, né? Então, a emoção humana, a gente vai pensar, mas a emoção humana é aquela confusão emocional, astral. Aí pensa em inteligência, na inteligência humana é melhor que a emoção, né? Aí, quando olha para a vontade, aí confunde vontade com desejo. Mas isso é uma antropomorfização de forças, que é aquilo que a gente conversou de início. E a gente querer interpretar aquilo que a gente ainda não consegue compreender completamente. Perfeito, na verdade, essas três forças cósmicas, elas são como, assim, são três fios da mesma corda. A variante delas é que daí vai dar a matéria, inclusive de todas as hierarquias em todos os planos cósmicos, que são 7 planos cósmicos, né? São 7 esferas grandes dentro de uma só, tá? Aí pode tirar, tá? E essas três forças aqui, deixa eu tirar, essas três forças cósmicas primordiais, elas têm que estar sempre em harmonia, então, né? Sempre. Senão não tem jeito. Obviamente em harmonia. Quando elas daí se manifestam no mundo da matéria, né, aí elas estão em desarmonia. Por quê? Porque daí a vontade tem que ser a vontade humana. E como é que é a vontade humana? Tem que transformar o desejo em vontade, né? A inteligência humana tem que ser transformada de inteligência instintiva em superinteligência, né? A emoção humana tem que ser transformada de emoção instintiva em supremoção, e quem vai fazer isso é o equilibrante, que é Mercúrio, que é o coração, que é o que chama de alta vontade, alta inteligência e alta emoção. Daí você coloca, por favor, a imagem número 2 aí, Grego. Vamos lá. Então, você está vendo? Então, isso aí é como é que o cosmos, todo o macrocosmo é organizado. Então, tem essas três forças primordiais, e vejo que daí isso aqui é aquela representação básica, né? Do triângulo em cima do quadrado, né? E tem uma coisa muito interessante, e mais à frente daí eu converso, que a gente está acostumado a pensar nisso. Então, tem vontade, amor, sabedoria e atividade como três forças principais, e essas forças principais elas são chamadas sem forma, né? Porque é a ideação do universo. Aí, depois dessa ideação, ela vem se projetando e cria no universo um plano, que é o plano equilibrante, que é o plano mental, ou aqui estou colocando como o plano da mente concreta.
Depois que está criado o plano da mente concreta, então é criado o plano astral, ou mundo astral, se quiser chamar, né? Depois disso, então, é criado o vital físico. A gente pergunta assim, tá, mas se eu sou o microcosmos, né? E o macrocosmos é tudo isso que eu vejo. Então, significa que eu estou dentro do macrocosmos? É uma pergunta muito interessante. Não, não. É que tudo que você vê, o universo que você vê, ele em si é um microcosmos. Por quê? Porque você vê o universo físico. Sim. Todo esse universo físico, todo esse plano físico, com todas as suas graduações, suas 49 graduações, né? Obrigatoriamente ele está imerso dentro de um plano sequencial, um plano maior em ascendência de consciência, né? Que Sim. é o que a gente conceitou como plano astral. Então, existe um plano, existe um mundo universal, existe um universo astral, Tá. dentro do qual está o universo físico, o plano, o mundo físico, né? E aí, indo em direção à expansão e à consciência, há um outro universo físico, né? Que é o universo da mente concreta. Então, qual é que é assim, qual é o máximo da forma do macrocosmos hoje? O máximo da forma do macrocosmos hoje é o mundo mental. Dentro do mundo mental está o mundo astral. Dentro do mundo astral vai estar o mundo físico. Aí, dentro do mundo físico, então, a gente tem o físico e o vital, e depois o astral, e depois o mental, até que aconteça o quê? Até que aconteça a fusão entre essa parte que é a mente concreta com essa parte que é a que a gente chama de mente abstrata, para fazer um mundo único, que é o mundo mental. Quando acontece isso, então daí já não se pode mais chamar, se designar mais nem de macro, nem de micro, porque ele se transformou em o cosmos, Olha, unificou. interessante. E eu achei interessante essa colocação que você fez, assim, eu não sei se me passou despercebido ao longo desse tempo aí. Você falou que o astral, o mundo astral, está dentro do mundo mental, né? Aham, aham. Puxa vida, Assim, então, quando a gente pensa assim, eu tenho que expandir a minha consciência, e você sim, pensa, vou expandir para os confins do universo. Eu não quero expandir minha consciência para os confins do universo que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é o universo físico. sim. Não É, interessa, porque o universo físico está ao alcance da minha mão. Eu quero expandir a minha consciência para os confins do universo mental, para que daí eu ultrapasse o universo, chegue nas fronteiras do universo de que a gente chama de mente concreta, que é o universo mental, está dividido em 7 partes. As 4 partes de baixo, né, são a sim. mente concreta, as 3 de cima são a mente abstrata. A mesma coisa no físico. 4 partes do mundo do universo físico é o que a gente conceitou como mundo matéria densa, né? As Sim, 3 partes superiores do mundo físico é o corpo prânico, é o universo vital, é o corpo vital. Então, não é que existe um mundo vital com 49 partes, não. É o mundo físico, o mundo astral, o mundo mental, o mundo da intuição, que eu cheguei, que chama de mundo búdico. E aí, quando chega na cúspide da pirâmide, que daí é o Atman em sim. cada um de nós, né? Aí Ah, tem 2 escalas adicionais, que chama Anupadaka e Adi, e aí já, para se chegar nisso, já não existe mais a distinção entre homem e Deus, em Deus e homem, porque se fundiu o macro e o micro em uma coisa só, né? E é o Atini Atata. perfeito, agora ficou claro, ficou muito bom, muito bom. Tá? Então vamos em frente, pode tirar essa imagem aí, grego. Tá, muito bom, Então, muito o obrigado. universo manifestado, ele é constituído de uma única matéria, né? Assim, é uma matéria. Então, não tem como eu achar que eu estou fora do processo, né? A dificuldade de compreender é porque eu estou tentando olhar para o universo físico visível e achar que porque eu estou longe do Sol, porque eu estou longe do núcleo da galáxia, porque eu estou longe das Pleiades, porque eu estou longe de todas essas coisas, né? Que existe de mistério com relação ao universo, né? Eu sou aquele substrato inútil do universo, assim, o pior que existe. Não, eu sou assim o desbravador do imanifestado,
que está chegando em um ponto de densidade da matéria onde nunca ninguém foi, onde a consciência não tinha entrado. Por isso que para ela chegar nesse mundo onde a gente está, para que o macro tenha que se projetar no micro, ele precisa perder a consciência, porque ele vai ser revestido de matéria densa. E aí, o revestido de matéria densa, assim, eu estou aqui num descampado e estou vendo a minha casa, né? E tem ali na minha casa meu pai e minha mãe, né? E aí eu vou andar em direção a uma floresta. Quando eu começo a andar, o mato começa a ficar maior. Aí eu consigo distinguir assim, muito difusamente. Eu começo a andar mais, eu já não vejo mais pai e mãe, vejo só a casa. Eu começo a andar mais, eu não vejo mais a casa, eu vejo só o local onde eu sei que eu moro. Eu começo a andar mais entro na floresta densa, fechada, eu sei que eu vim de algum lugar, mas não consigo ver. É assim que nós somos. Mas aí é que está. É isso que nós precisamos de referências. Referências, ele. Se a gente não tem referência, a gente não tem como seguir adiante. Então, isso é importante. Agora, esses quadros que você acabou de mostrar, ilustram muito bem o que a gente. Você mostrou esse penúltimo aqui, por exemplo, o primeiro e o segundo. Já deu para se ter uma ideia, porque nós precisamos do visual, aí o entendimento que você falar. Então, ficou bom, é isso que a gente precisa. Alguma forma de buscar as referências. Isso, e por isso, assim, Grego, se eu ficar parado, o universo físico como um todo vai evoluir, o universo astral vai evoluir, o universo mental vai evoluir, por quê? Porque eu estou dentro do processo, né? Então, assim, tudo é dinâmico. Onde é que está o mundo astral? O mundo astral está dentro da minha matéria física. Onde é que está o mundo mental? O mundo mental está. Eu estou com o físico e o astral vital dentro. O que é que acontece? É quando você pega o mundo mental, né, e aglutina 7 átomos mentais, você gera um átomo astral. Quando você pega 7 átomos astrais e você condensa, gera um átomo vital, que é a parte do físico. Pega 7 átomos do físico e condensa, gera um átomo do plano físico, que é isso que a gente consegue tocar. Então, um está dentro do outro. O que a gente precisa, e daí é isso que a iniciação provê, é que ao invés de eu compreender isso quando eu me fundir na matéria universal, eu consigo compreender, e essa que é a beleza da iniciação, eu consigo compreender, né, o universo inteiro, não só o visível, o universo inteiro, todos os 7 planos universais, eu consigo compreender o macrocosmos a partir do micro que sou eu, de que maneira eu trago o macrocosmos para dentro do microcosmos, promovendo o quê? Um saque contra o futuro. Essa matéria mais densa, ela passa a ter o estado de percepção cósmica do macro que deveria ter algumas centenas de bilhões de anos. O que que acontece? Essa matéria que me compõe, ela está mudada, ela não pertence mais ao micro, ela é a matéria do macro que aprendeu sobre o micro. Então, essa concepção, essa visão que eu construo, ela contribui para que o macro tenha percepção do micro. Eu sei que é um trabalho duplo na minha busca, enquanto microcosmos, de compreender o que é o macrocosmos. Na verdade, eu estou fazendo com que o macro também aprenda sobre o micro. E aí eu provoco aquela fusão entre os dois. Claro, claro, muito bem, está bem explicado. Então, essas densidades que vão acontecendo na matéria, quando ela vai se juntando, né, é que forma os chamados planos cósmicos ou planos do universo. Então, o que é o plano vital? O que é o plano astral? O que é o plano mental? O que é o plano búdico? O que é o plano átmico? O que é assim? Como é que o universo se... É simplicíssimo o processo, tá? Então, nós temos o físico, que é o que a gente vê, o que eu consigo apalpar, né? E aí, então eu vejo a Lua fisicamente, eu vejo Vênus fisicamente, eu vejo o Sol físico, que não é físico, né? Ele é um conglomerado, mas então um aspecto do Sol, né? Eu vejo o universo físico, essa coisa assim, né? Aí, além desse estado de matéria que eu vejo, né? Bom, primeiro eu tenho que perceber o seguinte: esse estado de matéria que eu estou vendo, né, ele também é um estado de consciência. Qual é a consciência dessa matéria que eu vejo? Essa matéria que eu vejo, ela está em um estado de consciência físico. Existe, ao mesmo tempo, um plano universal
né, que é a matéria astral, que tem qual estado de consciência? O estado de consciência astral. Quando, então, eu, enquanto físico, consigo criar conscientemente no astral, consigo transformar o meu mundo das emoções, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com que parte daquela matéria astral, a partir de interferência do físico, que seria um derivado mais denso, tenha uma consciência que antes ela não tinha. Eu estou mudando uma parte do universo astral. Esse é que é o grande poder que o ser humano tem. Sim. Quando, então, bom, então ele tem o físico, tem o astral, daí tem o mundo mental, tem o mundo búdico, que seria o mundo universal da intuição, né? E aí depois do que é o que chama de búdico, então tem aquilo que a gente chama de átmico, né? Que a gente pensa que é a ponte a cúspide da pirâmide, né? Mas é que daí o átmico ele é triplo, né? Chama-se tríplice Atman, porque ele é o átmico, né? E ele é um plano universal chamado Anupadaka, né? E um plano chamado Adi. Então esses três eles se densificam e são visíveis só através do Atman, né? E aí esses são os verdadeiros 7 planos universais. Então a gente pensa que daí tem físico e vital, astral, mental, concreto, mental, abstrato. Não, mental, concreto e mental, abstrato é um plano mental universal só. Físico e vital é um plano físico vital só. O que muda é a graduação. Assim como mental e astral estão ligados, de que maneira? Uma parte do astral, né, está entrelaçada, intrinsecamente entrelaçada com a mental, fazendo o que a gente conceitou como alma, né? Mas assim, a coisa em si, ela é tão uma unidade que está um dentro do outro, né? Então, é um conceito muito tem que entender interessante. cada um, tem que É, entender cada um individualmente, né, para você é, chegar a esse entendimento. e tem uma coisa muito interessante que é grega, é que, na verdade, isso é uma coisa muito interessante, né? É que, na verdade, o macro-universo, ele está dentro do micro-universo. Por quê? Porque o micro-universo é o universo físico que eu vejo. E dentro do universo físico está o universo astral. Dentro do universo astral está o mental. Dentro do mental está o búdico. E assim vai até que daí todo o universo, veja que coisa linda, grego. Todo o Sim, universo, ele vai e se concentra, se concentra, se concentra, se concentra até chegar a um ponto. Por isso que daí, então, a manifestação ela é vista como, então, o círculo, né? Daí o círculo com o ponto no meio, né? E aí depois vem o círculo com o risco no meio, depois o círculo com o quadrado, para manifestar o estado atual de evolução, mas o resumo de tudo é um. Então, não tem como o ser humano se sentir separado, né? Ou distante do universo, porque ele é o universo, é uma matéria, não tem como. É aquela história, aquela analogia que eu fiz da célula do dedo, é a célula do dedo achar que ela não é um ser humano. sim, Ela é, por quê? Porque cada célula tem a minha história, cada célula tem a minha história vital, minha história astral, minha história mental, porque ela tem o símile, ela tem a cópia no plano seguinte, né? perfeito. Então, essa união, né, dessas forças, dessas 3 forças primárias para criar esses mundos, então, ela é parte de 7 forças cósmicas que daí derivam numa força primária que vai se separar, né, no que a gente conceitou como 7 elementos, e que todo mundo conhece, 5 elementos que todo mundo conhece, né? Água, terra, água, ar e fogo, e mais o Akasha, que é o 5º elemento. Só que assim, isso é uma coisa muito interessante, é que daí cada elemento, né, ele é um átomo de natureza distinta. Cada elemento ele faz parte de um plano cósmico de natureza distinta. Cada elemento e o seu átomo tem um estado de consciência distinto. O conjunto desses átomos operando nesse momento evolucional, né, é que constrói o que a gente conceitua como matéria, né? Perfeito. Então, o que é a matéria hoje? O que é o mundo físico mais denso, onde existe o conceito de micro e de macro, né? É a união de 5 elementos cósmicos, que é o que a gente chama de tato. Além disso, tem mais 2, né? O nome dos outros 2 elementos é aquilo que eu falei agora há pouquinho, no Padaka e Yad, né? Então, se a gente pegar... Aí eu queria que você colocasse, Grego, você faz favor, a imagem número 3. O terceiro, vamos lá. Essa é interessante, dá para fazer uma síntese bem boa. Tá.
Diz aí. Tá. Então, essa imagem, veja, o triângulo em verde são as três forças primárias, né? Que a gente conceitou como vontade, amor, sabedoria, atividade, né? Como sattva, rajas e tamas, né? Tá. Então, elas são um triângulo que representa a divindade, assim como se fosse aquela coisa que representa a divindade em mim. Mas tem uma coisa muito interessante, Grego, que acho que a gente nunca conversou, é que quando a gente fala dessa divindade, que é representada por Atman, Budi e Manas em cada um, né? Ela é o ponto de contato para permitir que, então, o quarto princípio, que é o mental, interligue o macro com o micro, porque daí uma divindade, mas é uma divindade assim, antropomorfizada ou materializada, porque acima dela é que está aquela divindade que daí é manifestada. Então, o macro visível, ele vai começar a partir dessa interligação entre o verde e o vermelho no chakra cardíaco, então, porque é ali que começa o mental. Então, eu tenho 4 planos de matéria densa, né, que é aquilo que a gente conversou agora um pouquinho, que é o físico, né, o físico rubical, né, o astral e o mental, representado de maneira separada, por quê? Porque os dois mentais ainda não estão ligados. Então, dentro do triângulo vermelho, eu tenho as forças cósmicas elementais que pertencem, né, ao mundo que anima o micro. Quais são? Repete essas 3 forças. Quais são elas aqui? Não, é que daí são 7 chakras. Já vou falar quais são as 7 chakras, mas eu estou fazendo uma representação aqui com relação a quais são, assim, o ponto de chegada delas no plano mental, porque quando a gente fala de chakra, a gente logo pensa em astral, né? Mas o chakra daí, ele existe primeiro no vital, depois no astral e depois no mental. Perfeito. Então, eu tenho a matéria, que é a parte vermelha, a parte densa e evolução, e essas 3 partes aqui são as 3 etapas evolucionais que antecederam o momento atual. Então, o mais básico, né, seria o mundo mineral, o do meio, o segundo, que na verdade o segundo é esse que está aqui, o que parece mais acima é porque não é uma reta, né? Ele faz uma curvinha, né? Isso. O esplênico, né? O esplênico seria o segundo, né? E depois o terceiro seria o umbilical, o quarto, que é o que a gente está trabalhando, então é o cardíaco, que é o anahato. Veja que quando se une os dois, e esse é o objetivo da iniciação, fazer com que esses 2 triângulos se choquem, porque são os planos inconscientes ainda da matéria, que é o vermelho, se chocarem, né, com o plano verde, que é o plano da consciência em cada um de nós, que é Atman, Budi individualizado, né, e a mente abstrata no conceito da individualidade. Quando se junta esses 2 triângulos, então eu tenho o quê? Eu tenho uma tendência a construir o homem perfeito. O que é o homem perfeito? É aquele triângulo verde e vermelho entrelaçado, e onde então Atman, Budi, Manas e mais as forças primárias se identificaram. Tá? E aí, coisa interessante é que esse triângulo verde e vermelho entrelaçado, se você verificar, ele tem 12 faces, né? Sim. Essas 12 faces originam todo o conceito do 12. Os signos, a questão da cábala, assim, sabe, os meses, tudo que você queira, né, pensar em termos de 12 e buscar a origem é desse entrelaçamento desses 2 triângulos com as suas 12 faces. E é difícil chegar nisso aqui ou não? A gente trabalha e vive para isso, né, Grego? É fazer com que daí o humano e o divino se unam no micro, para que daí o micro se transforme em um macro consciente. Ou então, né? A pergunta mais específica, isso aqui é factível na vida que nós estamos tendo aqui agora? É possível chegar nesse estado aí? Lógico que sim. Perfeito. É um processo físico. Tá, é um processo ótimo. físico. Né? Sim. Então, sim, porque é um processo físico, porque o mundo físico, né, que é o que a gente conceitou como físico, então ele é formado pelo sólido, pelo líquido, pelo gasoso e pelo etérico, que seria o que a gente chama de físico denso, né? E depois aí o que seria o mundo etérico, que a gente chama de corpo vital ou corpo prânico, né? Seria o superetérico, subatômico e atômico. O conjunto desses, ele encapsula, ele detém todas
assim, todas as potestades, todas as forças cósmicas para fazer com que isso aconteça. Então, a gente já conversou assim rapidamente sobre a questão de Shakti, né? Que são as Sim, forças universais que fazem com que a coisa toda aconteça. 3 sem forma, que habitam o triângulo verde, né? E 4 com forma, que habitam o triângulo vermelho e mais o do meio, né? No isso. momento, a gente tem o triângulo verde sobre, né, o quadrado, mas dentro do quadrado eu tenho, na verdade, o triângulo vermelho invertido, né? E mais a questão é, do mental, né? Do plano mental, que é o Budi, desculpa, que é o Anahata, que é o cardíaco. E quando então a gente fala aquelas linhas de evolução, né? Do Pramanta, que a gente já falou várias vezes aqui, né? E é uma coisa, assim, já publicada na revista da Arana, da Sociedade, tudo. Então, que daí tem 3 forças primordiais, 3 linhas primárias, né? Do Pramanta que conduz a iniciação e que operam no ser humano também, né? Então, o triângulo verde, né, é a Biala Najib Rakovsky, que é uma coisa muito comum. Quando você pega o quaternário, né, aí vem Moria, Serapis, Hilaria e Kutume, que são as linhas de trabalho. Onde é que elas trabalham essas linhas? Trabalham no cosmos, trabalham no mundo físico, trabalham no vital, trabalham no mental e no próprio ser humano, porque tem representação em cada um dos pontos para onde isso flui, que é o que a gente conceitua como tato. Então, o mundo físico, o mundo mental e o mundo espiritual é como se fossem vestes, né, para para que seja factível, né, essa união e essa compreensão do macro com o microcosmos, né? Então, a gente tem aquela imagem anterior. Você podia colocar a imagem 4, faz favor, Grego? Essa? Isso. Então, você veja, no triângulo verde, né, que daí são as formas arrúbicas, eu tenho, então, ouro, prata e cobre, né, Tá. que é equivalente a Sol, Lua e Vênus. No triângulo vermelho, que são as formas rúpicas, que assim, é o plano onde a matéria está evoluindo, né, eu tenho ferro, estanho e chumbo. Aí por isso tem aquela questão alquímica de transformar, né, o ouro, né, o chumbo em ouro. O que é transformar chumbo em ouro? Né? O que é transformar o estanho em prata ou o ferro em cobre, ou o que seja? O que é transformar o que tem no triângulo vermelho, né, transformar no que tem no triângulo verde? Não é que eu vou transformar naquele, eu vou fazer com que eles se unam. Sim. E o cadinho, né, o local onde essa união deve acontecer, sabe onde é? É ali no meio, né? Por No quê? Porque no cardíaco. meio está Mercúrio, né? Sim. E Mercúrio é a inteligência cósmica. Então, o lugar físico, né, onde o chumbo tem que se transformar em ouro, é no coração, é no mental. Que interessante, é isso. Muito bom. É, e aí, então, por isso que daí o uso adequado da vontade, né, que daí vontade não é desejo, são coisas distintas. O uso adequado da vontade é fazer com que daí aquilo que para mim hoje é chumbo, que são forças primárias elementais poderosíssimas, né, e Sim, existem em mim, por isso que é possível transformar o micro em macro e vice-versa, né, para se unir, porque daí eu pego aquilo e dou consciência àquilo, aonde? Em mim mesmo, em mim sim, mesmo, né? E sim. aí, como aquela forma vital, aquela forma astral, ela faz parte de mim, é matéria física. Daí eu pego essa matéria física e dou para ela um estado mental. Tanto é que, assim, todo o trabalho desse ciclo evolucional é criar, isso a gente nunca conversou, é criar uma matéria mental sátrica, sabe? Dourada. Então, quando essa matéria ela se junta em mim mesmo, né? E aí, através da vontade, eu transformo impulsos, transformo emoções densas, né, em razão, em emoção abstrata. Eu pego aquela matéria, né, e digo assim, não, você não habita, você não faz parte, né, do quarto subplano do mundo astral. Você faz parte do terceiro plano do mundo mental. Então, eu peguei aquela emoção e dei um outro status, um outro chip, uma outra hierarquia para ela. O que eu Entendo. fiz? Criei universalmente.
E Sim. como é similis similibus congregantur, então aquele universo, né, o macrocosmos invisível para a minha vista, ele passa a existir em mim. Aí onde é que eu estou disperso? Chega um ponto em que daí eu estou disperso de tal forma entre os 7 planos universais, né, que em mim já não existe mais 7 plano universal. Em mim já não existe mais macro e micro. Eu sou o quê? Eu sou ele. Né? Ah, sim, mas até esse é o. Não, Esse, lógico, não, lógico. esse, Mas você veja que daí, ao invés de eu esperar que a natureza, que o tempo faça o trabalho que me compete, né, é, faça por ti que eu te ajudarei. Daí, então, eu faço por mim, né, e aí eu adquiro esse estado de consciência. Mas daí, o que eu ganho com isso? Eu não ganho nada, porque eu não trabalho para mim. Né? Assim, eu trabalho para o universo, que sou eu também. sim, Sabe? É como se daí eu tivesse uma casa, né? E eu me ocupasse de limpar só o meu quarto. E o resto da casa? Não, o resto da casa que se dane. Não, é a tua casa, camarada, né? Assim, assim, o universo é tua casa, criatura. Você tem que pegar, e por isso que o professor Henrique de Souza, o professor fala assim, um pensamento altruísta e generoso concorre para o benefício não só de quem o gera, mas para a alteração da própria matéria que lhe dá origem. Então, sim. altera a matéria que lhe dá origem. Então, eu mudo o status de uma parte do subplano astral do universo. É, Vamos em frente, Diego. Pode tirar aí. Então, daí, você quer ver assim? Então, daí, no corpo humano, dentro dessa questão da similaridade entre o macro e o micro, naquela segunda lei hermética, né? sim. De que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, você pega daí no corpo físico humano, né? Então, você tem a glândula pineal. A glândula pineal, ela corresponde a qual estado? Qual é o estado potencial para a glândula pineal? Atímico. Você pega a hipófise. Qual é o estado potencial de consciência para a hipófise? Búdico. Pega a tiroide. Qual é o estado potencial? Mente abstrata. Por isso que daí, então, tem o quadrado verde pegando da garganta para cima, né? Tireoide, hipófise pineal, né? Os 3 pontos de entrada. E aí o timo, né? O timo, ele corresponde a qual estado de consciência? A mente concreta. O que eu tenho que fazer então? Qual é o meu trabalho evolucional? Como é que eu vou juntar, né, o micro com o macro? Eu tenho que fazer com que o mental concreto, né, seja único com a tireoide. Quando o poder da razão se junta com o poder do verbo, Mantrika Shakti, Jnana Shakti. Essas duas Shaktis juntas são as forças universais que plasmam a matéria. Aí você pode ser chamado de qualquer coisa, menos de ser humano, né? E aí, então, assim, no pâncreas e no fígado eu tenho o princípio emocional, nas suprarrenais eu tenho o princípio vital, e nas gônadas eu tenho a base do que é a vida física. Né? E isso corresponderia, então, a Prithvi o primeiro, Apas o segundo, Tejas o terceiro, Vayu o quarto, Akasha, Anupadaka e Adi. Né? Então, não, e veja, são forças cósmicas existentes nos mais elevados planos do universo, e não no universo físico que a gente está vendo, né? E que tem toda a correspondência na manifestação mais densa no microcosmos. Né? Qual? O ser humano. Sabe que eu fico rindo? Que você fica falando, eu fico vendo coisa, rapaz. Mas é porque a gente fala sobre esse negócio para falar, porque o professor, Desde o que você falou, ele né? diz assim, não, e o professor ele fala assim, falar sobre alguém ou alguma coisa é trazer para perto de si alguma coisa. Aí a gente começa a falar, lógico, né? Isso tem que ser engendrado. E como é que você vai pegar uma força cósmica, né, que vive no 7º plano universal, 6º plano universal, 5º, e vai conseguir verbalizar? Você encapsula, você dá a densidade da matéria, e quando isso é verbalizado no universo mais denso, é o macrocosmos sendo verbalizado e visualizado pelo microcosmos. Então, daí a fusão ela já é realidade.
você pega as forças universais, né? Então você tem a Adi Shakti, que seria a primeira, pô, ela corresponde ao poder da vontade, né? A Para-Shakti, que é a segunda, né? Ela é assim, é a força em si. Você tem a Jnana Shakti, que é a força, que assim, do demana o intelecto universal, e ela como se fosse o resumo, né, das quatro forças que mantêm a matéria coesa. Então, por isso que quando juntar, né, o Mântrika com o Jnana, né, aí então você tem a força do som ligada com a força do intelecto, né, Mântrika Shakti com Jnana Shakti. Você tem a força do intelecto ligada com a força do som, né, e aí então se descortina para o ser humano o que seria uma quinta potencialidade que chama de Iksha Shakti, que, assim, que é o poder, né, assim, do próprio Logos Criador. E aí a derivada é você criar uma Kriya Shakti, que é você conseguir conceber materialmente, mentalmente, tudo aquilo que você engendra. Né? E o controle disso tudo, né, seria a sétima força, que é a mais densa, que é Kundalini Shakti, e que não tem nada a ver com a questão de sexo, não tem nada a ver, nada. Kundalini Shakti é a força que faz, sabe o quê? É a força que pega o que tem no interior e molda exteriormente. É por isso que quando vai ser engendrado o veículo físico mais denso para conter em si uma expressão divina, que assim, quando vai ser criado um ser humano, Kundalini Shakti é quem dá os impulsos iniciais para moldar o ser humano de acordo com o quê? Com aquilo que tenha nele. E o que vai ter nele? Aquelas tendências positivas, negativas, skanas, nidanas, né? E aí mais a questão kármica, onde vai nascer, de qual pai, de qual nação, qual é o trabalho a fazer e tal. Então, tudo isso que existe internamente, quem vai moldar a criança, quem vai dar a altura, a cor dos olhos, assim, a habilidade, assim, aquilo que você não plantou, né? Quem vai colher? Kundalini Shakti. Né? E é isso tudo onde está? Está moldando o universo e está moldando o ser humano. E está dentro do ser humano à espera de ser desenvolvido. Você coloca a imagem 5, faz favor, Grego? É interessante o que você está falando aí, e tudo que você está falando agora, eu tenho que admitir, né? Isso aqui está dentro dos graus da Sociedade Brasileira de Obiose. Lógico, lógico. Dentro das coisas, você vai, na sua sequência, vai tendo condições, instrumentos, ferramentas para poder entender isso. É que o que a gente está conversando, assim, é uma camadinha da cebola, né? Assim, então, o compreender, né, isso, né, e realmente fazer com que daí isso passe a fazer parte da tua alma, né, acaba espargindo a tua alma por todos os planos do universo. E você passa a ser qualquer coisa, menos um ser humano. Né? É isso aí. Então, aí na imagem 5, Sim. Esse exemplo que está aqui, então, que parece um coração, né? Sim. E aí, então, esse é o exemplo perfeito da união do macro e do microcosmos, né? Isso aqui é um átomo. Então, Tá. sabe, essas 7 forças primordiais, que eu citei o nome agora há pouquinho, sabe, os sete tatos, assim, a projeção das 7 energias para formar a matéria, né? Sim. Isso é um átomo, isso é como cada átomo, independente do que seja o átomo, porque o que vai mudar, daí, a quantidade de neutro, próton, elétron, em que spin que está, esse tipo de coisa assim, mas o espírito de cada átomo é esse que está colorido aí. Olha que interessante. Em qual lugar do universo ele esteja, ele vai. O que muda, você pega um átomo físico, você pega um átomo mental. O que muda é o como cada uma dessas linhas coloridinhas conversa entre si, porque Entendi. a consciência ela tem que fluir primeiro no átomo, para depois fluir na célula, para depois fluir no tecido, para depois fluir no sistema, para então ser compreendida. Manas, a mente, ele engendra, e isso tem que descer para alterar. Então, por isso tem aquele negócio assim, os jnana-indriyas, ou indriyanes, né? Que o que é? É como é que eu me comunico, como é que o macro em mim se comunica com o mundo da matéria externa, através dos 5 sentidos, 5 forças universais. O que é a visão? A visão é assim,
é um sistema ocular que vai fazer uma primeira transformação elétrica daquilo que eu vejo. Essa transformação elétrica do que eu vejo, ela é encaminhada imediatamente para a endria, para o karma endria, para o jnana endria responsável. Então, tem um sistema de visão no vital, tem um sistema de visão no astral, tem um sistema de visão no mental, até que quando chega a esse sistema de visão, ele vem entrelaçado com todas as memórias, emoções, coisas assim. Daí eu comando, né? Não, então responde isso, faça isso, caminhe, qualquer coisa. Daí, então, esse comando, ele passa do mental, passa pelo astral e vai para onde? O centro de percepção do universo mais denso, veja como é muito interessante. O centro de percepção do universo mais denso, ele está lá no plano mental. Sim. A raiz dos endrias é no plano mental que está misturado com o astral, né? Por enquanto. E aí o caminho de ação no mundo da matéria, né, daí já não é mais no mental e no astral, ele já está no corpo prânico, ou no que a gente conceitou como corpo vital. Daí, então, quem que decide o que fazer? O Manas, né, no mundo mental. E como que a ação é executada? O botão, a alavanca, que vai definir, vai mandar executar a ação, está no vital. Então, por isso que, assim, uma vez comandado um instinto, é difícil de refrear, porque ele já está em ordem de execução. Né? E aí tudo isso implica em que daí, no átomo que compõe, nos átomos que compõem físico, vital, astral, mental desse ser humano, desse microcosmos, está havendo falta de comunicação. Chega um ponto em que quem manda, né, é uma camada só dos átomos, instintivo. E quando daí no espírito do átomo, que é um exemplo da união do macrocosmo com o micro, jaz aprisionada, né, a consciência divina dizendo: não acredito que ele vai fazer isso, não acredito que ele não compreende isso. Há santa ignorância, né? Então, na medida em que essas camadas vão se entrelaçando e abrindo canais de comunicação, aí então se mistura a matéria universal. Aí na figura do lado é como então o entorno no homem vai fazer o fluxo dessas energias. Veja que ele é exatamente igual a um átomo. Assim como a Terra é igual a um átomo, por assim, você pega então aquelas duas forças primárias que vão se entrecortando, né, dentro do ser humano. É a mesma que vai se entrecortando dentro do átomo, que é Fohat e Kundalini, e que são as mesmas que se entrecortam no nosso planeta, são as mesmas que se entrecortam no nosso sistema solar, são as mesmas na galáxia, são as mesmas no universo, e o fluxo é assim, e como é que é dado forma ao corpo humano? Através desse ciclo elétrico, onde então vai agir Kundalini Shakti, etc, etc e etc. Muito bem ilustrado, ficou claríssimo, muito bom. Então, assim, Grego, só para daí encerrar assim, de minha parte, não sei como é que a gente está com o tempo, então, o que é hoje o microcosmos e o macrocosmos? Microcosmos é o corpo físico do homem. O que é o macrocosmos? É o corpo do universo, em separado. O que é o microcosmos? Microcosmos é a alma humana, que é a junção de parte do astral com parte do mental. E o que existe de contrapartida? A alma universal. Tem a Sim. anima mundi, que é a alma da Terra, né? E tem a alma do sistema solar e tem a alma universal. E aí também existe a inteligência, né, no homem, né, a superinteligência e as variantes, mas existe a mente universal, onde emana toda a inteligência, porque é um plano cósmico. O que acontece, então, quando o macro se unir com o micro? Quando o homem se unir com o universo, quando o universo se unir com o homem, com a divindade, né, no plano mental representado pelo cardíaco, pelo equilibrante. Daí o corpo físico do homem se torna o corpo do universo, né? A alma humana vai se transformar na alma universal e a mente, a inteligência humana se transforma na própria mente universal, né? Que é Mahat, que é Budi. Né? Aí, nesse ponto, o próprio conceito de macro e micro deixa de existir. E pergunta para você, o grego, o que é um ser humano? Não sei, nunca ouvi falar. Grego, o que é o universo? Não sei. O que você é? Eu sou todo.
Você explicou agora, você explicou, em todo esse programa, você explicou o Atniat Niatati. Está resumido em Perfeitamente. perfeitamente. Exatamente. O ponto final no Atniat Niatati é transformar o mental em sátrico. Por isso que se diz que assim, o professor dizia, o seu Hélio Jefferson de Souza, que é o presidente da instituição, filho do professor, ele insiste em que daí o processo da instituição é mental. Por quê? Porque é o ponto de chegada do processo. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Isso, palavra do professor, a gente tem que criar uma frente única intelectualizada para que daí um estado de harmonia aconteça no ser humano, para a humanidade e para o próprio universo físico denso. Por quê? Porque significa que, nesse momento, tudo foi transformado. Tomara. É para isso que a gente trabalha, né? É para isso que a gente trabalha. Para isso que a gente existe e tomara que a gente possa existir até quando a gente seja necessário. Perfeito, muito bom, muito bom. Jorge, mais uma vez, obrigado. Esticamos um pouquinho a conversa, né? Mas é porque daí era necessário, né? É necessário isso aí para... Eu espero que, assim, eu sei que são muitos elementos, né? Claro. Mas eu espero que daí, assim, pelo menos uma outra coisa possa ser útil para que, no mínimo, desapareçam todos a quem a causalidade leve a ouvir, a ver o teu programa, desapareça esse conceito que daí o universo é distante, é lá, é superior, né? Que existe um Deus que precisa de alguém para falar no meu nome, para que ele me ouça e me dê coisas. Não, é como se a célula ficasse pedindo perdão e adorando, né, a célula do dedo, ficasse adorando uma célula do meu sistema nervoso. São irmãs, cada uma com uma função diferente, uma sem a outra não existe. Foi muito legal. Né? Foi muito bom. Então, como é que é? O surge et ambula. Que assim, ser humano, levanta-te e anda, né? Porque senão ninguém vai fazer por ti. Né? E o universo inteiro espera que a humanidade tenha sucesso no trabalho que lhe é destinado, que é unir no plano da matéria o espírito, né, a coisa mais densa que é a matéria, e o espírito que é a parte mais sutil, que é a consciência. Muito bem, muito obrigado. Mais um passo dado, maravilha. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso, querido. E você pela sua disposição e estar sempre conosco aí, Jorge. Tudo de bom, querido. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida, uma longa e profícua caminhada. Obrigado. Abração, Grego, abraço a todos. Obrigado. Gente, foi legal, né? Foi muito bom, a gente pode estudar agora tudo isso aqui que foi falado, assistir, refletir, fazer parte do nosso estudo, né? da nossa iniciação, né? Do espaço da nossa iniciação. Nós temos a faca e o queijo na mão, como a gente diz. Cabe a cada um de nós agora caminhar com as suas próprias pernas. Isso, um fraterno abraço e um feliz sempre.